ela fala que Jesus, ele e seus discípulos se dirigiam para uma cidade chamada Naim, e com ele ia os discípulos, com Jesus e os discípulos, e numerosa multidão de pessoas que seguiam Jesus, porque por onde Jesus passava, sempre multidões o seguiam. Quando Jesus se aproximava da porta da cidade, porque naquele tempo todas as cidades eram cercadas. Quando Jesus se aproximou da porta da cidade, estava saindo daquela cidade um enterro de um jovem que era filho da viúva de Naim. Eles falam porque ela morava na cidade de Naim, e uma multidão da cidade ia com ela. E Jesus, vendo, se compadeceu dela, porque era o único filho que ela tinha e tinha morrido. Jesus se compadeceu e falou para ela: não chores. E ele chegou perto do esquife, ele chegou perto do caixão, parando, e o conduziu e disse para o jovem: levanta-te. Jesus mandou que o jovem se levantasse, e o jovem se levantou. Jesus ressuscitou aquele jovem, e Jesus levantou e sentou, e Jesus entregou ele para a sua mãe de volta, e todos ficaram possuídos de temor. Todos ficaram com temor e glorificaram a Deus. Glorificaram o Senhor, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Eles viram o poder de Deus. Eles viram Jesus ressuscitar o jovem e ficaram com temor. Temor que não é medo, mas eles ficaram com esse temor, acreditando mais em Deus. Eles perceberam que Jesus era um profeta, e eles falaram: se levantou um grande profeta entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus tinha visitado o povo, Deus tinha visitado aquela cidade, e aquela notícia a respeito de Jesus foi divulgada por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Jesus, ele ressuscitou aquele jovem que era o filho único da viúva de Naim. E Jesus fez também outra ressurreição que está na Bíblia Sagrada. Ele ressuscitou Lázaro. Jesus, ele ressuscitou também a filha de Jairo. Jesus, ele fez várias ressurreições. E Jesus, ele ressuscita o que está morto na sua vida. Ele ressuscita, ele dá vida para o que está morto na sua vida. Jesus, ele estava no passado, ele curava no passado e ele cura ainda hoje. Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo. Muitos pensam que Jesus do passado era um que curava, que ressuscitava, que expulsava demônios, e que hoje é outro. Jesus não mudou, Jesus é o mesmo que passou por essa terra, pregando a palavra de Deus, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, expulsando os demônios. Ele é o mesmo, ele não mudou, e jamais Jesus Cristo vai mudar. Jesus é o mesmo lá no passado, hoje ele é o mesmo, no futuro ele é o mesmo. Jesus, ele não muda. O que muda é a fé das pessoas.
a fé que muda. Jesus permanece sendo o mesmo. Tudo é possível pela fé em Deus. Tudo é possível para aqueles que acreditam de verdade em Deus. Ele é o mesmo que fez ressurreição no passado, ressuscitando as pessoas. Ele é o mesmo que pode ressuscitar pessoas mortas em tempos de hoje, mas muitos não acreditam. Como as pessoas não acreditando e não colocando a fé em Deus, não tem ressurreição. As pessoas não acreditando em Deus, não tem cura. As pessoas não acreditam, aí não há um milagre na vida das pessoas, porque tudo é pela fé em Deus. Muitos não acreditam que Jesus, ele expulsava demônios, e muitos pensam hoje que não tem demônios, mas tem. Jesus expulsava naquele tempo, e o nome de Jesus ficou na terra. Ele passou o nome dele para os discípulos e chegou até nós, e o nome de Jesus derruba demônios por terra. O nome de Jesus é forte. Jesus, ele tem autoridade no céu e na terra. O nome dele é forte. Ele deixou o nome dele para derrubar os demônios por terra. Ele deixou o nome dele para curar as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enfermas. Jesus, ele deixou o nome dele para até ressuscitar os que estão mortos. Ele deixou o nome dele para as pessoas na terra usar o nome dele para que, com o nome de Jesus Cristo, as pessoas voltem à vida. Com o nome de Jesus Cristo, as pessoas tenham esperança de vida. O nome de Jesus é um nome forte. O sangue de Jesus tem poder. O nome dele é forte. Ele deixou o nome dele para os discípulos passar, e os discípulos passaram e chegou até nós. E o nome de Jesus Cristo era forte e continua sendo forte. Jesus Cristo, ele não mudou. Ele é o mesmo. Jesus Cristo é Deus do passado, Deus do presente, Deus do futuro. Ele é Deus de todos os tempos, em todas as nações das terras. Jesus não é um Deus só de um país. Jesus é Deus de todos os povos, de todos os países, de todas as nações das terras. Os judeus queriam que Jesus fosse rei deles, somente rei daquele país. Mas Jesus não veio para ser rei da terra. Jesus veio para ser rei, mas de todos os povos, de todas as nações das terras. Jesus, ele já é rei e ele já está reinando sobre todas as nações das terras. Jesus Cristo já reina. Glórias e glórias a Deus. Essa palavra veio do Espírito Santo de Deus.